da UFSC e é credenciada também ao programa de pós-graduação em Neurociências. Inclusive, ela foi a primeira aluna, né, de doutorado, na verdade, o primeiro título de doutor foi dado a ela, né, pelo nosso programa. É uma honra ouvi-la, professora. Bom, boa tarde a todos. Obrigada, Adriano, pela introdução. Eu costumo brincar, na verdade, né, que é uma honra muito grande ter sido a primeira doutora do programa, né? E eu falo o seguinte, isso não é porque eu sou velha, porque eu sou pioneira, né, Ana? Ana também. Então, na verdade, estou muito feliz de poder vir falar um pouquinho, né, da minha linha de pesquisa no programa que me acolheu tão bem, na verdade, né, fiz meu mestrado, meu doutorado em neurociências, e dizer que eu fico muito feliz de poder compartilhar com vocês que eu tive esse ano, né, para ser mais exata, no dia 29, a defesa da primeira aluna de doutorado pelo programa de neurociências, que foi a Cristine, né, então formei, né, uma aluna, então o tempo passa rápido demais. Vou falar um pouquinho, então, na verdade, da linha de pesquisa que eu venho atuando, que é a neuroplasticidade hipocampal no desenvolvimento e na neurodegeneração. Bom, quando a gente fala em neuroplasticidade, eu acho que tem que ter em mente o que isso significa, né? O que é algo plástico, né? Então, na verdade, esse conceito de neuroplasticidade dentro das neurociências não é um conceito muito antigo. Eu, particularmente, não gosto muito de números, mas se a gente for pensar um pouquinho, quando eu saí da graduação, que foi em 98, foi o primeiro estudo clínico mostrando, né, foi publicado o primeiro estudo mostrando que realmente eu tinha uma plasticidade estrutural acontecendo, isso, né, comprovando a neurogênese hipocampal adulta. Então, na verdade, é recente, né, essa coisa de neuroplasticidade. Mas o que é a neuroplasticidade? Então, na verdade, se a gente for de uma maneira simplista falar de neuroplasticidade, a gente está falando da capacidade do sistema nervoso de mudar, adaptar-se e moldar-se a nível estrutural e funcional ao longo do desenvolvimento neuronal e quando sujeito a novas experiências. Tá? Então, sejam essas experiências positivas ou negativas, a gente tem essa capacidade de adaptação. Tá? Então, a neuroplasticidade é isso. Mais particularmente, então, se a gente for falar de neuroplasticidade, a gente pode falar de mudanças químicas, a professora Ana estava falando, então, né, toda a sinalização glutamatérgica, monoaminérgica relacionada com a depressão. A gente pode falar de mudanças estruturais, e o meu foco é na neurogênese adulta, hipocampal adulta, e mudanças funcionais. Então, se a gente olhar para esse quadro aqui, a gente consegue observar o que eu estou falando, né? Então, como é que esse nosso encéfalo ele muda? Então, eu posso ter neurogênese, ou seja, eu posso estar adicionando novos neurônios na circuitaria, eu posso estar tendo novas sinapses, então esses neurônios que antes não conversavam entre si podem começar a conversar, e eu posso estar aumentando, então, fortalecendo essas sinapses, que seria o LTP, né? Ou enfraquecendo essas sinapses, no caso do LTP. E aonde que esse tipo de mudança pode estar ocorrendo? Bom, vai acontecer, né? Lá nos espinhos dendríticos, a professora Ana começou a nos falar que ela está interessada em olhar como é que estão esses espinhos dendríticos, como é que está essa plasticidade dendrítica. Então, pode acontecer lá. Eu posso estar alterando propriedades de canais iônicos, por exemplo, lá na membrana da célula, né? Tanto do neurônio como das células da glia. Posso estar tendo essa plasticidade acontecendo em células gliais, como a microglia, né? Então a gente tem cada vez mais essa relação de inflamação com doenças do sistema nervoso. Tá? Posso também estar influenciando em atividades hormonais, regulação, transcrição de DNA e também liberação, né, e captação de neurotransmissores. Então, na verdade, se for pensar em neuroplasticidade, é um fenômeno bastante complexo. A gente pode estar falando aqui, né, acho que um dia, dois, só desses fenômenos que estão relacionados com neuroplasticidade. O que eu vou falar para vocês? Eu vou falar de uma estrutura que eu tenho bastante interesse, que é o hipocampo, e vou tentar, então, focar na neuroplasticidade hipocampal. O hipocampo, então, ele é uma estrutura que está localizada, então a gente tem aqui
no lobo temporal. Ele tem esse nome porque ele lembra, né, um cavalo marinho. Isso aqui é um hipocampo dissecado, esse aqui é um cavalo marinho, então lembra, né, esse cavalo hipocampus, né, que é o cavalo marinho, então por isso esse nome. É uma estrutura que está bem relacionada com navegação espacial e memória, aprendizado e memória. Então o hipocampo é que nos permite chegar aqui, né, vir até aqui. Quando você tem o endereço, tem instrução, o hipocampo ele é bem importante para estar fazendo essa localização espacial. Como é uma estrutura que faz parte do sistema límbico, ele também está bem relacionado com depressão, com ansiedade, então com transtornos de humor de uma maneira geral. O hipocampo, além disso tudo, eu tenho interesse, né, particular nele, porque ele é uma das estruturas que está bem descrito, então, essa plasticidade estrutural e funcional. Então, se a gente for pensar em hipocampo, é uma das poucas regiões encefálicas onde a gente tem neurogênese acontecendo durante a vida toda do indivíduo ou de um animal, no caso, né, que a gente trabalha com estudos pré-clínicos. Bom, esse tipo de neurogênese hipocampal, ela não acontece no hipocampo como um todo. Então, não sei quem foi que participou aqui do dia do hipocampo, mas a gente teve ano passado e teve esse ano de novo, né? E a gente falou um pouquinho, então, dessa formação hipocampal, que, na verdade, o hipocampo em si seria só as regiões, né? CA4, CA3, CA2, CA1. E mais aonde está acontecendo a neurogênese é no giro denteado, na verdade. Tá? Então, nessa região do giro denteado, e mais especificamente na zona subgranular do giro denteado, é que eu vou ter, então, esses novos neurônios nascendo ao longo da vida desse indivíduo. E essa neurogênese hipocampal adulta, ela é bastante importante, na verdade, porque está relacionada com aprendizado, com memória, com divisão de padrões similares. Então, já tem vários estudos mostrando, mesmo na depressão, que tem essa regulação, né? A professora Ana falou da hipótese neurotrófica da depressão. Então, a gente sabe também que essa janela de 21 dias também tem uma relação com o tempo que esses neurônios precisam para sobreviver e amadurecer. Então, tem essa relação, sim. Bom, aqui eu estou mostrando, então, um esqueminha, só mostrando um maior aumento, essas células, esses neurônios novos que estão nascendo aqui ao longo do giro denteado. Esses neurônios vão estar recebendo, então, sinapses, fazendo sinapses, né, com a via perfurante, que vem lá do córtex endorrinal, e vão fazer sinapses com a região CA3, depois CA1 e depois vai para fora para as outras regiões corticais. Então, na verdade, né, é super importante esses neurônios que estão sendo adicionados aqui no giro denteado, eles têm uma função sim, tá? Não se discute mais isso. No início, quando se descobriu a neurogênese, falaram, tá, mas por que eu preciso ter novos neurônios? Então, sabe-se que eles têm um papel importante, tanto na regulação do humor, como no aprendizado e navegação espacial. Bom, a neurogênese hipocampal, então, espero que eu tenha convencido vocês que é um fenômeno importante da plasticidade, ela nos permite estudar esse processo porque eu tenho fases distintas da neurogênese. Então, eu vou tentar especificar aqui de uma maneira bem simplista quais são essas fases e por que isso é importante para quando a gente quer estudar a neuroplasticidade hipocampal. Então, se a gente observar, eu estou pegando uma camada molecular, na verdade, então isso aqui é o giro denteado. Essas células granulares do giro denteado, elas são células que estão bem próximas, elas são umas células bem justapostas, tá? Então, uma coisa que até não é muito comum a gente ter isso, tá? Então, ela é bem compactada, essa camada de células granulares. E a gente está observando, então, nessa camada aqui de baixo, que é a zona subgranular, eu estou vendo, então, a fase número 1, que é a proliferação. Claro, se eu quero novas células, eu tenho que ter proliferação celular, certo? Então, a primeira fase vai ser de proliferação, então eu vou ter mitose dessa célula e ela vai estar gerando outras células. Então, primeiro passo, proliferação. Segundo passo, essas células que proliferaram, elas têm que sobreviver. E a gente sabe que muitas delas não sobrevivem, tá? Então, é importantíssimo que eu tenha suporte trófico, não vou entrar em detalhes, né, mas a gente sabe que tem que ter suporte trófico para poder ter sobrevivência dessas células. Então, eu vou ter sobrevivência, conforme eu vou tendo essa sobrevivência, essa célula vai se diferenciando. É importante falar, gente, que essas células, quando elas proliferam, elas são células do tipo glia radial, são células que não têm ainda um fenótipo definido. Então, conforme eu vou fazendo essa migração, eu vou me diferenciando.
Tá? Então, essa célula pode se tornar um neurônio ou não. Tá? Isso vai depender do quê? Quem fez a disciplina comigo de neuromorfo? O Anderson. Vai depender do meio, né? Na verdade, a professora Ana falou aí, o ambiente influencia muito. Claro, vai influenciar muito esse ambiente que essa célula vai estar, esses estímulos que essa célula vai estar recebendo, então vai estar ditando o destino final dela, certo? Depois a gente tem a migração, então essa célula vai se diferenciando e vai migrando. É importante ressaltar, gente, essa célula que está nascendo lá no giro denteado, ela não vai sair do giro denteado, ela vai continuar lá. Ela está migrando ali na camada molecular, ela não vai sair dali, tá bom? Então não vou para CA1, para CA3, vai continuar aqui nessas células compactadas do giro denteado. E depois eu tenho, né, passo a fase 4, que eu tenho um crescimento axonal e dendrítico, então essa célula, claro, ela está migrando, ela não pode ter ainda um axônio muito grande, muitos dendríticos, porque isso vai atrapalhar nesse caminho dela. Quando ela chega no alvo, então ela começa a ter esse desenvolvimento, tanto dendrítico como axonal, tá? E, por último, né, eu vou ter, então, essa integração sináptica que eu falei para vocês, esses neurônios do giro denteado vão ser os primeiros a estar recebendo as conexões lá do córtex entorrinal e depois vão estar fazendo as sinapses com CA3, CA1 e assim por diante. Bom, como é que eu faço para estudar a neurogênese? Já que eu tenho etapas específicas, eu consigo então fazer, controlar, né, marcar essas etapas. Como é que a gente faz isso? Bom, eu tenho marcadores, tá? E eu estou mostrando aqui para vocês alguns marcadores, não com todos, até nessa figura, na verdade, de proliferação celular. Traz aqui, né, o GFAP, porque é positivo para a glia radial, o nestine e o PAC6, mas na verdade no laboratório a gente acaba utilizando o KI67 e o PCNA, que são dois marcadores também endógenos de proliferação celular. Então, conforme a célula vai proliferando, ela vai expressando essas proteínas. Se eu fizer uma imunistoquímica contra, né, essas proteínas, eu consigo ver essas células que estão proliferando. Mas aquilo que eu falei para vocês, não adianta eu ter um monte de célula proliferando se essas células não vão sobreviver, né? Então a gente utiliza outros marcadores, então tem alguns marcadores de diferenciação. No laboratório a gente faz o NeuroD e faz também a dobocortina, que são já marcadores de neuroblastos, ou seja, de neurônios imaturos. Então eu já consigo ver se aquela célula que estava, né, proliferando, se ela está se diferenciando em neurônio ou não, tá? Depois, claro, a gente tem alguns outros marcadores de neurônios maduros. Aqui, de uma forma bem simplista, se eu fizer um imuno para NeuN, eu vou marcar tudo que é neurônio, certo? Então, como é que eu faço para saber qual é o neurônio novo que tem aqui? Como é que eu faço isso? Alguém tem ideia? O problema é que vocês sentaram bem na frente, né, Anderson e Ian, que fizeram a disciplina recentemente. Então, eu preciso de um marcador exógeno, porque, na verdade, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que marcar essa célula e poder seguir o destino dela. Aqui, quando eu estou marcando com marcadores endógenos, eu não consigo ver se aquela célula A foi a célula que se transformou num neurônio maduro. Então, eu preciso de um marcador exógeno, né? O mais utilizado é o BRDU, onde a gente vai ter que, então, né, administrar a BRDU nesses animais e eu consigo seguir essa célula, então lá desde a proliferação até a diferenciação neuronal. E é isso que seria o ideal para se fazer, se não fosse tão caro a gente fazer, né? Atualmente estamos fazendo só com marcadores endógenos. Bom, isso só para dar uma introdução para vocês, e na verdade eu nem vou falar muito de dados, eu vou falar um pouquinho dos projetos que a gente está trabalhando e o que já foi publicado. Então, dentro da neuroplasticidade, que é a minha linha de pesquisa, eu tenho interesse em ver como é que está a neuroplasticidade durante o desenvolvimento, tá? E na neurodegeneração. Durante o desenvolvimento, eu vou falar um pouquinho para vocês da minha experiência no pós-doutorado, que foi trabalhar com a exposição ao álcool durante o desenvolvimento. Mas eu queria assim, que vocês pensassem um pouquinho, embora eu tenha colocado essa figura aqui, né, de um desenvolvimento intrauterino, eu acho que como neurocientistas nós temos que pensar o seguinte: quando é que eu tenho o final desse processo de desenvolvimento encefálico? Se a gente for pensar em um agente teratogênico, né, que é o caso do álcool, do etanol, será que é só importante eu estar
fazendo que essa mãe, durante a gravidez, não beba? Tudo bem se ela beber durante a amamentação? Tudo bem se eu oferecer espuminha da cerveja para uma criança de 2 anos? Tudo bem os nossos alunos de graduação de 17, 18 anos irem em qualquer um desses bares que estão aqui ao redor da UFSC beber? Será que já está o sistema nervoso todo desenvolvido? Eu queria que vocês pensassem nisso, eu não vou entrar, eu acho que é para um outro momento, mas para a gente pensar nisso. Claro que o meu modelo vai ser um modelo de desenvolvimento, né, ainda intrauterino, embora vocês vão ver que eu administro álcool pós-natal para os animais. Mas espero que vocês entendam por quê. Então, o que se sabe, né? No Brasil, a gente tem poucos dados epidemiológicos, mas 13% das mulheres nos Estados Unidos relataram terem bebido durante a gravidez. Então, é bastante, né? Se a gente for pensar em um grande número. Isso é, claro, entre o transcorrer da gravidez, isso vai diminuindo, ainda bem, né? Então, no primeiro trimestre, 1 em cada 5, depois no segundo, 1 em 14, e no terceiro, 1 em 20. Esse do primeiro trimestre está muito relacionado à mulher nem saber que está grávida, muitas vezes, né? Então, acaba bebendo e não sabe da gravidez, né? Embora a gente acabou de ter, assim, um trabalho de conclusão de curso feito pela aluna Marina, e ela fez um levantamento desses estudos, né, que mostram, e a gente tem alguns focos mundiais, por exemplo, a África, alguns países na Europa, onde a gente tem um consumo muito grande de álcool durante a gestação e com índices bem grandes de acometimento, né, de crianças que vão ter problemas ao longo da vida, né, não só quando crianças. Bom, esse transtorno, então, a gente, na verdade, fala que o problema da exposição ao álcool no início do desenvolvimento, ele é um espectro, então, por isso que eu uso esse guarda-chuva, né, então, a gente tem o transtorno do espectro alcoólico fetal. E esse termo ele vai abranger desde a síndrome alcoólica fetal, como o próprio nome fala, síndrome, eu consigo então ver características físicas, é o único dentro desses transtornos que a mãe não precisa confirmar que ela bebeu durante a gestação, porque eu consigo olhar para a criança e reconhecer características que eu digo, não, essa criança foi exposta ao álcool durante o desenvolvimento, tá? Depois as demais, eu já tenho que ter a confirmação pela mãe, porque ela pode estar relacionada com outros problemas, né? Com o uso de outras drogas ou com algum outro problema que possa ter acontecido durante a gestação. Eu, particularmente, nosso grupo particularmente, está interessado nessas desordens neurológicas que são relacionadas com o consumo de álcool, tá? Essas desordens, na verdade, eu não consigo ver características físicas, não consigo olhar, estou trabalhando com modelo animal, não consigo olhar para aquele rato e observar, né, características físicas, porque a exposição ao álcool ela não é tão importante ao ponto de causar uma síndrome. Mas, na verdade, essas desordens relacionadas ao álcool, elas são bastante importantes. Primeiro, porque elas são subdiagnosticadas. Como eu falei, a mãe tem que relatar que ela bebeu durante a gravidez. E, muitas vezes, essas crianças, né, elas vão ter deficiências intelectuais, atraso no desenvolvimento, e vão se manifestar isso mais gravemente quando elas entram no período escolar, quando elas vão para a escola. Aí tem dificuldade de se relacionar com o colega, tem dificuldade de aprender, se torna aquela criança problema, né? E aí, qual é o tratamento, como fazer, qual é o diagnóstico, né? Hoje em dia está muito em moda em falar que é transtorno de déficit de atenção, né? E já medicar, e muitas vezes não se vai a fundo descobrir qual é a causa, né, desse transtorno. Então, a gente está interessado em observar o que são os mecanismos e o que a gente poderia fazer. Para isso, a gente utiliza alguns modelos de transtorno, né, relacionado com o consumo de álcool. A gente utiliza roedores, tem alguns modelos que a gente pode estar mimetizando isso em animais. Só que aqui eu gostaria de chamar a atenção de vocês para o seguinte. Uma gestação de roedores, gente, ela dura em média 22, 23 dias, certo? Como é que é esse período dos 3 trimestres em roedores, vocês sabem? A gente divide isso em humanos em trimestres, né? O primeiro trimestre, eu comecei mostrando para vocês lá o consumo das mulheres, né, americanas por trimestre. Em roedores, o primeiro e o segundo trimestre acontece em útero. O
ok? E o terceiro trimestre é pós-natal. Então, se eu quiser mimetizar uma mãe que está bebendo ou um feto, né, que está sendo exposto durante os 3 períodos, eu tenho que ter o quê? Os 3 trimestres. Eu tenho que ter exposição do filhote ao álcool. Então, isso é bem importante para a gente pensar o seguinte, que eu tenho que, além de dar álcool para a mãe, eu ainda tenho que oferecer álcool para esse filhote. Tá? Existem algumas maneiras, eu posso fazer isso via a mãe continuar bebendo, mas aí eu tenho um problema porque a mãe pode não cuidar bem, esse filhote eu não consigo saber qual foi que mamou mais, qual foi que mamou menos, então geralmente a gente faz a administração direta para o filhote. Tá? Então só para pensar um pouquinho a respeito dos modelos que a gente tem. Claro que, porque usar roedores, eu só trouxe aqui, a gente tem algumas características físicas, né, quando tem a síndrome alcoólica fetal. Uma bem clássica é a ausência desse filtro que a gente tem aqui, ó. Então, a criança que a mãe, tá todo mundo olhando ver se tem, né, se a mãe bebeu. Então, a ausência disso, o lábio superior bem fino, tá? São algumas das características. Quando se expõe esse filhote a doses altas de álcool, a gente consegue observar essas características também em roedores, que é bem interessante, né? E se a gente for olhar imagens, a gente também consegue observar que tem diferenças, né? Que a gente consegue ver tanto em humanos quanto em animais, né? Diminuição do corpo caloso. Então, eu tenho características que me permitem estar utilizando esses modelos animais. Além disso, se a gente for pensar, o que acontece com uma mãe que continua bebendo durante a gravidez? Vocês acham que ela vai conseguir ser uma boa mãe, uma boa cuidadora? A professora Ana falou pra gente, olha, o estresse, né? Trauma na infância, tudo é culpa da mãe, na verdade, né? Todos os psicólogos falam, tudo que dá errado na vida é culpa da mãe, né? Então, o que acontece? Esse estresse precoce, né, que está muito relacionado com essa mãe que não consegue, que muitas vezes é uma pessoa que tem problemas com outras drogas, além, né, do álcool, ela não vai ser uma boa cuidadora, e isso com certeza pode influenciar negativamente, né, no desenvolvimento dessa criança. Então, a gente também está interessado, e estamos fazendo, né, atualmente, uma exposição tanto ao álcool como ao estresse. Então, a gente faz um estresse de separação materna para ver como é que está isso, como é que esse filhote que foi exposto a um teratógeno, no caso o álcool, e ainda tem uma mãe ausente, né? Então, a gente vai lá e separa esses filhotes, como é que isso está relacionado. O que se sabe? Que em humanos, né, esse estresse precoce está relacionado com transtornos de humor, com esquizofrenia, com transtornos de personalidades. E em roedores, a gente sabe que tem redução hipocampal e cortical, diminuição de neurotrofinas, como BDNF, e também está relacionado com déficits cognitivos. Então, atualmente, eu tenho 2 projetos em andamentos, né? São 2 alunos de mestrado pelo programa, então tenho a Cláudia e o Ian. A Cláudia está vendo, então, o efeito do tratamento com a vitamina D, utilizando o modelo de exposição ao álcool mais o estresse. E o Ian está vendo, então, na verdade, os efeitos do enriquecimento ambiental também nesse modelo. Tá? Depois, se vocês quiserem conversar com eles, o Ian ficou e a Cláudia até as 10h30 da noite ontem, né? Vão trabalhar dia 26, 27, 28, 29 de janeiro, dezembro. Então, se vocês quiserem saber um pouquinho como é que o projeto é bem trabalhoso, né? Juntamente com esse projeto, eu tenho um projeto de extensão que a gente coordena, que é bem interessante, que a gente vai nas escolas falar um pouquinho desse consumo de bebidas alcoólicas, né, por mulheres. Então, é bem interessante. A gente está já no terceiro ano agora de projeto, e está sendo bem gratificante, né? A gente leva algumas dessas informações coletadas aqui na universidade para as escolas. Bom, eu sei que meu tempo está acabando, né? Quem está contando? Cadê o Adriano? Não está? Eu vou ficar falando. Mas eu queria falar rapidamente da outra linha de pesquisa que eu também, né, estou fazendo lá no laboratório, que é a neuroplasticidade na doença de Huntington. Então, na verdade, o Rui não está mais aqui, mas hoje de manhã ele falou para a gente que o grande problema, né, de tratar doenças neurodegenerativas é que quando a gente começa a tratar elas já estão lá no estágio que
o negócio já deu errado, né? Os neurônios já estão morrendo. Então, aqui a gente tem uma doença neurodegenerativa que ela tem uma grande vantagem em relação ao Alzheimer e ao Parkinson, porque ela é uma doença que a causa é genética. Então, eu posso, em útero ou antes, né? Hoje em dia se faz teste antes para ver se eu tenho ou não a mutação, e aí eu posso estar começando com terapias, né? Bem antes, e era isso que a gente discutia de manhã, que talvez não é que a terapia não tenha efeito, mas o tempo que eu estou utilizando para tratar esses indivíduos, né, seja tarde demais, too late. Então, nisso eu tenho uma vantagem, porque a doença ela foi descrita, né, por esse médico de 22 anos na época, né, ele fez uma publicação falando da característica hereditária da doença e mostrando que era uma doença motora, na verdade ela se manifesta com sintomas motores, mas depois, né, que foi descoberto, cerca de 100 anos depois, que ela é causada por uma mutação no gene que codifica a proteína huntingtina, né? E essa proteína ela é super importante, várias funções encefálicas, inclusive. Mas se viu o seguinte, que a mutação, então, ela vai aumentar as repetições CAG, e conforme eu tenho maiores repetições, eu vou ter uma maior severidade, e também se eu tiver um grande número de repetições, isso vai diminuir o início dos sintomas motores, que em geral acontece por volta dos 45 anos de idade. Os sintomas da doença de Huntington, como eu falei, eles são clássicos, a disfunção motora, se fala coreia de Huntington, porque ela parece uma dança, o indivíduo quando ele está na fase motora, ele tem perda de controle, né, motor. Mas ele, na verdade, é caracterizado por uma tríade, onde eu tenho transtornos neuropsiquiátricos e déficits cognitivos. Tá? Então, claro, a estrutura clássica de Huntington é estriado, mas a gente começa a pensar que tem outras estruturas envolvidas, né, nessa doença. Claro, eu já comecei falando para vocês, como eu gosto do hipocampo, o meu interesse no Huntington é olhar para o hipocampo, que a gente sabe que está relacionado tanto com a parte cognitiva, como também com o controle do humor. O que se sabe aqui? Que a gente tem as fases que eu falei para vocês, então por volta dos 45 anos, embora eu tenha mutação lá desde a fecundação, mas os sintomas motores vão se manifestar por volta dos 45 anos. E aí eu tenho, na verdade, uma fase pré-sintomática, né, uma fase inicial, uma fase moderada e uma fase avançada da doença. Em torno de 15 anos após o aparecimento motor, essa pessoa, esse indivíduo, ele vai falecer em decorrência da doença de Huntington. Tá? Depois vai falência respiratória, porque vai comprometendo toda a parte de musculatura. Então, é uma doença que ela é hereditária, dominante, então ele já tem alguém, o pai ou a mãe, que provavelmente já morreram pela doença. Né? Então, é uma doença bem complicada nesse sentido, né, para o indivíduo. O que eu estou mostrando aqui para vocês? Que eu tenho déficits cognitivos que iniciam em torno de 10 a 15 anos antes dos sintomas motores. Então, eu, na verdade, tenho interesse em estudar esses sintomas pré-motores. E a gente tem também a depressão, né, acontecendo nesse mesmo período, embora vocês vejam que os déficits cognitivos, eles parecem estar relacionados, parece não, já está bem clássico, que eles vão piorando conforme a doença avança, e a depressão não, ela não tem esse caráter de evoluir. Para isso, a gente usa um modelo animal, que é dos camundongos IAC 128, são os animais transgênicos para a doença, eles tentam a mutação humana, e esses animais, eu estou mostrando aqui uma linha de tempo, então até os 12 meses, onde a gente observa que eles têm, então, déficits cognitivos e comportamento tipo depressivo, antes mesmo de ter um comprometimento do estriado, né, que é a região mais comprometida, né, nessa doença. Bom, eu tenho utilizado algumas estratégias terapêuticas para estar tentando, então, modular, não vou tratar, não vou, né, achar a causa de Huntington, porque vai ser via manipulação genética, mas tentar, então, dar qualidade de vida, já que eu tenho essa vantagem de poder atuar precocemente na doença. Então, a gente tem trabalhado com fatores neurotróficos, então, o mestrado do Vitor foi administração intranasal de BDNF, o doutorado da Tini foi com antioxidante, que é o Propicol, e o doutorado da Eveline, que não está aqui, né, está sendo com um ambiente enriquecido. Então, a gente tem uma publicação com BDNF, né, que foi o mestrado do Vitor, onde ele fez isso, depois vocês podem dar uma olhada, eu não vou estar falando dos resultados, tá? Onde ele
a gente viu então um efeito positivo do BDNF nos sintomas pré-motores, no caso aqui nos comportamentos tipo depressivos. Depois a Tini publicou também os dados dela do doutorado, né, vendo o Propofol e olhando também então para esse comportamento pré-motor, o que está relacionado, se o Propofol podia ou não modular. Tá? Eu trouxe alguns resultados que não estão publicados ainda, que serão, e aí coloquei resultados inéditos, porque na verdade o nosso grupo é o primeiro a estar olhando para o giro denteado no Huntington. Então, aqui na verdade eu estou mostrando para vocês, isso aqui é uma imagem, né, uma foto, micrografia de um hipocampo, de um animal nosso, e onde a gente consegue observar, isso aqui são aquela camada granular do giro denteado, onde eu já observo no animal selvagem as células bonitinhas, redondinhas, e nos animais IAC essas células em degeneração. Então a gente consegue observar que isso, com animais de 6 meses, que não estão no estágio final da doença, eu já consigo ver uma degeneração. Outra coisa interessante, a gente começou a fazer, então, uma análise ultraestrutural dessas células do giro denteado. E a gente também observa aqui, né, essas células, não sei, eu demorei para ficar familiarizada, mas aqui tem o núcleo da célula, tem várias células, né, como eu falei, são células bem dispostas, bem próximas, tá, do animal normal. E aqui a gente consegue observar, né, o núcleo, a membrana nuclear, a membrana plasmática aqui, ó. Consigo ver o retículo endoplasmático aqui, consigo ver mitocôndria, alguns grânulos de lipofuscina. Então, na verdade, um neurônio normal, com características ultraestruturais normais. Se eu olho para um neurônio de um animal que tem a mutação, a gente começa a observar algo está errado. E a gente chama a atenção de vocês para o seguinte, aqui a gente tem então uma célula, né? Nem todas as células estão morrendo, obviamente, aqui a gente tem uma célula normal, onde eu mantenho, né, membrana nuclear e membrana plasmática íntegra, tem mitocôndrias, tal, direitinho. Nessa foto em B, eu chamo a atenção de vocês, isso aqui é a membrana nuclear. Cadê a membrana plasmática? Cadê o citosol aqui disso, né? Olha só, eu tenho extravasamento, tá? Eu começo a observar também, onde que está o retículo aqui, ó. Eu começo a ter o que a gente foi na literatura e viu que eles falam que é uma morte do tipo balão. Começo a ter edema dessas organelas. Então, tem o retículo endoplasmático bem edemaciado, complexo de Golgi bem edemaciado. Isso é bem característico, a gente só encontrou isso nos animais IAC. Outro tipo de célula que a gente viu são essas células escurecidas que vocês estão vendo aqui. Lembram como é que é a morfologia dessa célula bem redonda? Estou falando de giro denteado, isso não é região CA1. E a gente vê que essa célula vai ficando alongada e vai aumentando, né, a condensação. Então, uma célula que está em processo de degeneração. Tá? Aqui a gente observa em maiores detalhes aquilo que eu estava falando para vocês do retículo. Olha só, esse retículo como ele está edemaciado. Tá? Isso parece não ser característico só de Huntington, parece ser bem comum nas doenças neurodegenerativas, a gente vê isso também no Alzheimer. E foi um paper que saiu ano passado, classificando essa morte do tipo balão. Tá? Outra coisa, essas indentações nucleares, também a gente observa isso nos animais IAC. Aqui em cima a gente tem os animais selvagens e aqui os IACs, mostrando então essas alterações ultraestruturais. O retículo aqui é bem edemaciado, né? Complexo de Golgi aqui bem edemaciado também. Tá? Depois a gente fez uma tabela para tentar classificar isso, né? Então, dentro disso, estou terminando, gente, eu tenho a avaliação agora de diferentes tipos de enriquecimento ambiental para prevenir a progressão da doença e, obviamente, a gente está fazendo isso numa fase bem inicial, né, dos animais, então, onde eles não têm comprometimento ainda motor e a gente está testando essas estratégias. Então, para terminar, né, eu queria que vocês pensassem o seguinte, a neuroplasticidade é um processo super importante, né, que eu posso estar modulando de diversas maneiras, né, positivamente, né, ou não, né, então o estresse ele pode estar tendo um efeito negativo, né, a dieta depende, se eu posso levar para o lado bom, para o lado ruim, tá, então, e que a neuroplasticidade, na verdade, ela tem um lado bom e um lado ruim com tudo, né? Então, também, muitas vezes, esse excesso de neuroplasticidade pode se refletir
na vida clínica de um fisioterapeuta que vai tratar, de repente, um paciente amputado ou algo do gênero, né? A gente sabe que tem esses dois lados, não vou entrar aqui nesses detalhes. Eu queria só terminar agradecendo, né? Olha, a data disso aqui nem foi lá bem no início, mas olha a Júlia aqui, que tem 18 anos agora, então foi na época que a gente revelava e tinha data. Isso aqui não é digital, tá? 2006. Tá? Então, eu queria agradecer, na verdade, né, o acolhimento do programa de pós-graduação da professora Ana Lúcia, né? Então, onde tudo começou. Agradecer também a minha amiga Joana, que isso aqui também faz alguns anos, né, Joana? Que eu tive o prazer de conhecer, né, durante o meu pós-doutorado e que a gente mantém uma colaboração, né, bem próxima. E o pessoal do meu laboratório, né, os que já passaram, os que estão, a professora Elisa, que tem me ajudado com a parte de microscopia eletrônica, né, então toda essa parte a Tine fez com a ajuda deles. E era isso, gente. Muito obrigada. Então, pessoal, alguma pergunta para a professora Patrícia? Don't be shy. Vamos dar prosseguimento, então, até porque a gente está